Imagine dois homens. O primeiro frequentou Harvard, construiu uma carreira brilhante em Wall Street, aposentou-se aos 40 anos, cercado de luxo, com uma mansão gigantesca de 11 banheiros e piscinas internas. O segundo homem foi um faxineiro e frentista de posto de gasolina, que viveu a vida toda de forma extremamente discreta, em uma casa simples de 2 quartos. Em poucos anos, o executivo brilhante perdeu tudo e declarou falência após a crise de 2008. Já o faxineiro, Ronald Reed, faleceu aos 92 anos de idade, deixando uma fortuna secreta de mais de 8 milhões de dólares acumulados, guardando o pouco que podia, investindo em ações sólidas. Como pode um faxineiro superar um banqueiro de Wall Street? Bem, a resposta vai mudar por completo a forma como você vê o seu dinheiro. Seja bem-vindo e bem-vindas ao meu canal. Hoje nós vamos trazer o resumo completo de um dos grandes livros de finanças chamado Psicologia Financeira de Morgan Housel, onde ele vai abordar as finanças, o dinheiro não da maneira teórica, mas de uma maneira psicológica, comportamental, como nós nos relacionamos com o nosso dinheiro e como isso vai influenciar por completo no seu dia a dia. Se você já gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreva no canal para não perder mais nada e comenta aqui qual lição você mais gostou. Vamos explorar este livro e entender como ele pode moldar as nossas finanças. A primeira grande lição do livro aqui é direta. Ninguém é maluco. Quando paramos para analisar as decisões financeiras que outras pessoas tomam, como por exemplo, pessoas de baixa renda, que possuem mais de 4 filhos, vão ali, gastam o seu dinheiro com bilhetes de loteria, muitas vezes apostam em bets, tigrinho, nós tendemos a julgar, mas mal entendemos que a concepção financeira dela está 80% baseada nas experiências e no modo de vida delas. Pessoas de baixa renda, elas não tomam decisões com base em planilhas e cálculos, não. Elas tomam decisões com base na compra de um sonho. Para elas, um bilhete de loteria, por exemplo, representa o sonho de comprar sua casa própria, ali, palpável, nas mãos delas. Com base neste sonho, elas vão lá, sem pensar muito, e dão o pouco dinheiro que elas têm naquele bilhete, em busca da conquista daquele sonho, naquele bilhete de loteria. Portanto, como eu disse, a visão delas sobre o dinheiro e sobre o mundo representa 80% sobre as experiências delas vividas. E por falar em experiências, não podemos deixar de falar sobre os fatores sorte e risco. Vamos falar aqui sobre um dos maiores empresários do mundo, chamado Bill Gates. Bill Gates, ele, sim, teve esforço, dedicação, desempenho da parte dele. Ele é um gênio, com certeza, mas ele teve a sorte estatística de 1 em 1 milhão de estudar na única escola do ensino médio do mundo que tinha um computador, em 1968. E nessa mesma escola tinha Kent Evans, um jovem que tinha o mesmo planos, sonhos de Gates, de criar um futuro ali na base da computação, mas infelizmente faleceu em razão de um acidente no montanhismo antes de terminar a escola. Gates acabou experimentando a sorte e Evans o risco. Por isso, lembre-se sempre da regra de ouro. Nada não é não, nada não é tão bom e nem tão ruim quanto parece. Muitas vezes estamos passando por situações e circunstâncias em nossas vidas que tendemos a levar ao extremo. Ah, que coisa ruim, extremamente ruim. Eu faria qualquer coisa para sair daqui. Mas não há nada tão bom e nem tão ruim. Eu não estou dizendo aqui
nem o Morgan, que sorte e risco é o que vai definir sua vida. Mas, às vezes, eles aparecem como um dos fatores nas nossas vidas. E temos que saber lidar com isso. Mas, o que acontece quando uma pessoa vence na roleta da vida e fica rica? Aí que entra o ensinamento de Morgan, onde ele fala que nada é suficiente. Vamos aqui conhecer a história de um homem chamado Harald Gupta. Harald, ele saiu das favelas da Índia e virou um senhor de Magsaysay. Ele acumulou cerca de 100 milhões de dólares, mas mesmo assim arruinou sua vida e parou na cadeia por crimes de informação privilegiada, porque queria entrar para o clube dos bilionários. Ou seja, ele não tinha noção do suficiente. O capitalismo, ele gerou riqueza para ele, mas também gerou a inveja social. Porque, em questão de comparação, não existe teto, é infinito. Quando nós já temos algo, acabamos tentando conquistar e alcançar outras coisas em razão de nos compararmos com outras pessoas. Eu não estou dizendo que você não pode ter metas, não pode ter objetivos, é claro, e deve ter. Agora, quando você atingi-los, você tem que saber quando é suficiente, o que é suficiente para não acabar arruinada, assim como Harvard, que pela ambição de chegar ali na mesma escada dos bilionários, acabou arruinando sua reputação, arruinando sua fortuna, arruinando quem ele era naquele momento, em busca do bilhão. A boa notícia é que o oposto da ganância é o poder dos juros compostos. A nossa mente, ela acaba pensando de uma forma linear, mas o dinheiro cresce de forma exponencial. E quem pensou nisso desde cedo foi o grande investidor Warren Buffett. Warren, desde sua mais tenra idade, aos 10 anos, começou a investir de maneira consistente. O tempo para ele foi um combustível na composição. Porque o segredo das nossas vidas não é buscar retornos mirabolantes por um curto período, mas manter bons retornos em décadas. Muitas vezes você está tentando buscar grandes retornos financeiros em 1 ano, 2 anos, ou até em meses, mas infelizmente isso pode não existir. O segredo das nossas vidas é conseguir manter retornos consistentes ao longo do tempo, assim como fez o Warren Buffett. Se você tiver esse pensamento exponencial, em vez de um pensamento linear, a forma como você lida com a sua vida financeira vai se transformar por completo, assim como o Morgan nos ensinou aqui. No final das contas, para que a gente quer todo esse dinheiro? Para que você quer ser rico, ter milhões na conta? Para quê? E existe uma resposta: liberdade. Não tem nada melhor na vida do que você acordar de manhã e não ter que enfrentar o ônibus para trabalhar, não ter que enfrentar o seu chefe chato, pessoas que você não gosta todo dia, lidar com contas, assuntos. Você quer liberdade no seu tempo. Essa é a verdadeira riqueza. O dinheiro não vem para nos trazer apenas bens materiais, ter uma boa casa de luxo, um carro de luxo, trazer conforto. Claro, isso é muito bom, mas a melhor coisa que nós podemos usufruir e adquirir através do dinheiro é a nossa liberdade, que é uma coisa que ninguém compra. E House vai trazer aqui um conceito muito legal chamado de o paradoxo do dono do carro. Quando você vê, por exemplo, uma Ferrari de 100 mil dólares passando na sua frente, o que você admira? Você admira a pessoa que está dirigindo o carro? Você fala, nossa, que cara bacana, que cara incrível? Ou você fala, esse carro é top demais?
como eu ficaria dentro desse carro, dirigindo esse carro. Como você pensa? Escreve aí nos comentários. Bem, claro que nós temos a tendência de pensar da segunda forma, não é mesmo? Temos a tendência de nos imaginar dentro daquele carro, dentro daquela situação, daquele lugar ali, vivendo aquela realidade. Então, muitas vezes nós queremos adquirir coisas luxuosas, carros caros, simplesmente para nos mostrar para os outros, sendo que as pessoas não estão nem ligando. As pessoas não estão nem aí. Elas estão olhando simplesmente para o que você tem e se imaginando com o que você tem. Então, para que ficar querendo ter dinheiro simplesmente para se mostrar para os outros? Por isso, Housel vai nos trazer aqui uma diferença muito importante entre riqueza e fortuna. Fortuna é aquilo que você não vê. Riqueza é o rendimento visível, carro, casas gigantes, arroz cor de grife. Fortuna é o oposto. São os carros que você comprou, as roupas que você deixou na loja e o dinheiro que você deixou guardado na sua conta. A verdadeira fortuna, ela está escondida em ativos não gastos, que vão gerar flexibilização e opções na sua vida. Muitas vezes, o pouco dinheiro que a gente pega, a gente vai lá e gasta. E quando nós entendemos que esse dinheiro, chamado de fortuna, vai trazer e fazer uma enorme diferença nas nossas vidas, nós acabamos tomando decisões financeiras e acabamos lidando melhor com o nosso dinheiro. E você, através dessa definição, vai lidar melhor com o seu dinheiro, porque se o seu dinheiro estiver nos lugares certos, você vai trazer mais flexibilização e oportunidade na sua vida. E para encerrar, House vai nos trazer aqui lições atemporais que vão fazer com que você permaneça com o pé no chão e saber multiplicar e lidar melhor com o seu dinheiro. A primeira lição é: tenha humildade nos momentos de vitória e autocompaixão nos momentos de queda, pois a sorte e o risco ditam as regras do jogo. Você tem que ter humildade quando estiver ganhando muito, com bom dinheiro na conta, vivendo do melhor, e compaixão de si mesmo quando estiver passando por momentos difíceis, porque o que vai determinar a sua vida é como você lida com os tempos difíceis, como você lida com as situações que parecem que não vão ter jeito, com as situações que parecem que estão ali, sendo direcionadas pelo risco, pela sorte. A segunda lição atemporal que House nos deixa aqui é: alimente menos o seu ego e construa mais fortuna invisível, cortando o supérfluo da sua vida. Será que você gasta com coisas necessárias, mas além do que você precisa? Eu te convido hoje a fazer uma tarefa. Liste pelo menos 5 coisas que você está gastando e são desnecessárias na sua vida, para que você consiga construir fortuna, crescer ativos na sua vida e diminuir os seus passivos. Terceira lição que Housel vai nos trazer aqui hoje é: invista visando a sua paz de espírito para dormir tranquilo e não para vencer uma competição de retornos teóricos. O que nós estamos buscando aqui não é a conquista de se tornar um grande, imenso, mega bilionário da história do Brasil. Não. Mas sim sua liberdade, sua paz de espírito, uma vida saudável com sua família. Então, lise isso e pare de se comparar com os outros, porque a comparação pode te adoecer muito. E quarto e último ensinamento de Housel é: use o dinheiro para comprar controle sobre o seu tempo. Você tem controlado o seu tempo ou os outros têm tido controle sobre ele? Por isso você tem que saber usar o seu dinheiro para isso. No fim das contas, o livro A Psicologia Financeira de Morgan Housel nos prova que
saber lidar com dinheiro tem nada muito a ver com ter conhecimentos teóricos, mas sim a ter comportamentos diários que vão fazer com que você saiba lidar com o seu dinheiro. E esse foi mais um resumo deste canal. Se você já gostou, já deixa o seu like, se inscreve no canal para não perder conteúdos como esse e já escreve aqui, comenta qual lição mais marcou a sua vida. Compartilha também com outras pessoas para que elas possam aprender essas lições incríveis que o House deixou aqui para nós. E um forte abraço e até o próximo vídeo.